Marco Polo, um nome que evoca a aventura, um explorador veneziano que viajou ao Oriente numa jornada que durou quase 25 anos. Os relatos de Polo sobre o Oriente cativaram a Europa. Muitos mistérios cercam a vida de Marco Polo. Alguns historiadores questionam a autenticidade de seus relatos. Eles se perguntam se ele realmente foi tão longe quanto afirmou. Essas dúvidas persistem até hoje. No entanto, o livro de Polo, As Viagens de Marco Polo, permanece um documento histórico significativo. Este livro ofereceu aos europeus um vislumbre do Oriente, descreveu suas riquezas, costumes e vastidão. O trabalho de Polo influenciou a exploração e o comércio europeu durante séculos. Sua jornada continua a inspirar admiração e espanto em leitores de todo o mundo. Vamos mergulhar na vida de Marco Polo e explorar os mistérios que ainda perduram. Marco Polo nasceu em Veneza, Itália, em 1254. Sua família eram mercadores. Eles negociavam produtos como especiarias e seda, vindos do Oriente pela Rota da Seda. Veneza era uma poderosa cidade-estado na época. Era um centro de comércio entre a Europa e o Oriente. Crescer em Veneza expôs Marco Polo a um ambiente cosmopolita. Ele provavelmente ouviu histórias de terras distantes desde tenra idade. Seu pai, Nicolò, e seu tio, Mafel, eram viajantes experientes. Eles já haviam viajado para o Oriente antes de Marco nascer. Essa conexão familiar com o Oriente desempenhou um papel crucial na formação do destino de Marco. Os Polos não eram nobres, mas mercadores de sucesso. Essa posição social forneceu a eles os meios e as conexões para realizar viagens ambiciosas. Em 1271, quando Marco tinha cerca de 17 anos, ele embarcou em uma jornada extraordinária. Ele acompanhou seu pai e tio ao Oriente. Eles partiram de Veneza. A jornada foi longa e perigosa. Os polos viajaram por terra e mar, cruzaram desertos e montanhas, enfrentaram condições adversas e culturas diversas, passaram pelo Oriente Médio, Pérsia e Ásia Central. As observações de Marco formariam seu famoso livro. Após 3 anos e meio de viagem árdua, os polos finalmente chegaram ao seu destino em 1275. Eles chegaram a Chengdu, a capital de verão de Kublai Khan. Kublai Khan era o governante do vasto Império Mongol. O Império Mongol, sob Kublai Khan, estava em seu auge. Ele se estendia por grande parte da Ásia. Este vasto império forneceu uma passagem relativamente estável e segura para viajantes como os polos. Os polos receberam uma audiência com o Khan. Kublai Khan era conhecido por sua curiosidade sobre diferentes culturas. Ele acolheu viajantes de terras distantes. Impressionado com os polos, particularmente com o jovem Marco, Kublai Khan os recebeu calorosamente em sua corte. Este encontro marcou o início da longa estadia dos polos no Império Mongol. Os polos passaram os próximos 17 anos servindo Kublai Khan. O Khan ficou impressionado com a inteligência e as habilidades linguísticas de Marco. Ele nomeou Marco para várias missões diplomáticas. Marco viajou extensivamente por todo o Império Mongol em nome do Khan. Ele visitou a China, o Sudeste Asiático, a Birmânia e a Índia. Ele aprendeu sobre diferentes culturas e costumes. Em suas viagens, Marco encontrou diversos povos, línguas e religiões. Ele observou o sistema administrativo eficiente do Khan. Ele ficou maravilhado com as façanhas de engenharia, como o Grande Canal. Durante seu tempo na China, Marco ocupou várias posições administrativas. Isso lhe permitiu observar de perto o funcionamento da burocracia mongol e a vida cotidiana do povo chinês. Ele ficou impressionado com a sofisticação das cidades chinesas, como Hangzhou, que ele descreveu como a melhor cidade do mundo.
As descrições de Marco Polo sobre a China e o Império Mongol eram sem precedentes para os europeus. Ele detalhou a corte luxuosa do Khan e o sistema postal eficiente. Ele escreveu sobre o uso de papel moeda e carvão. Ele descreveu a produção de seda e porcelana. Ele relatou a prática de usar corvos treinados para pescar. Seus relatos de animais exóticos capturaram a imaginação dos europeus. Após muitos anos a serviço de Kublai Khan, os polos decidiram retornar a Veneza. Eles ansiavam por casa, pela culinária italiana, pelo calor do Mediterrâneo. Em 1292, eles receberam permissão para partir. Eles acompanharam uma princesa mongol em sua jornada para a Pérsia. Ela iria se casar com um príncipe persa. Os polos a escoltaram por mar, navegando pelo Oceano Índico e Mar Arábico. A jornada de volta para Veneza foi tão árdua quanto a primeira viagem. Eles enfrentaram tempestades, piratas e doenças ao longo do caminho. Era como atravessar o Brasil na época do descobrimento, só que pelo mar. Finalmente chegaram de volta a Veneza em 1295. Ao retornarem, eles tinham estado ausentes por quase 25 anos. Seus conhecidos venezianos mal os reconheceram. Suas histórias de aventuras pareciam inacreditáveis para alguns. Era como se tivessem voltado da lua. Marco Polo retornou a Veneza um homem rico. Ele trouxe de volta tesouros exóticos e histórias do Oriente. Ele se juntou à marinha veneziana e lutou em uma guerra contra Gênova. Durante seu tempo como prisioneiro de guerra, ele conheceu Rustichello da Pisa, um escritor. Rustichello ajudou Marco a escrever suas aventuras. O livro foi chamado As Viagens de Marco Polo, uma espécie de Dom Casmurro das aventuras. O livro se tornou uma sensação. Foi traduzido para várias línguas. Ele forneceu aos europeus seu primeiro olhar detalhado sobre o Extremo Oriente. As Viagens de Marco Polo não era apenas sobre geografia e cultura. Também incluía elementos fantásticos e lendas, como se fosse um sítio do Pica-Pau Amarelo da vida real. Esta mistura de fato e ficção alimentou a popularidade do livro e o fascínio duradouro. Apesar da popularidade do livro, algumas pessoas duvidaram das alegações de Marco Polo. Eles questionaram se ele poderia realmente ter visto tudo o que descreveu. Alguns críticos apontaram que o livro de Polo não mencionava a Grande Muralha da China. Eles também notaram omissões de outros elementos culturais aparentemente óbvios. Era como se alguém escrevesse um livro sobre o Brasil e não mencionasse o carnaval ou o futebol. No entanto, os defensores de Polo argumentam que suas descrições eram precisas para sua época. Eles apontam para os muitos relatos corroborantes de viajantes posteriores e registros históricos. O debate sobre a autenticidade de alguns dos relatos de Polo continua até hoje. Independentemente do debate em andamento, seu impacto na exploração europeia e na visão de mundo permanece inegável. As viagens de Marco Polo teve um impacto profundo na Europa. Inspirou exploradores, cartógrafos e mercadores. Ele alimentou a era da exploração europeia. Cristóvão Colombo, por exemplo, era conhecido por carregar consigo uma cópia do livro de Polo. Ele sonhava em chegar ao Oriente navegando para o Oeste, como quem sonha em encontrar o Eldorado. O livro também influenciou a arte e a literatura europeia. Introduziu novas ideias e imagens. Expandiu os horizontes europeus. O legado de Marco Polo é complexo e multifacetado. Ele é lembrado como um aventureiro ousado, um observador atento e uma ponte cultural entre o Oriente e o Ocidente. A jornada de Marco Polo ao Oriente permanece uma das aventuras mais notáveis da história humana. Seu livro, As Viagens de Marco Polo, abriu o Oriente para o Ocidente. Apesar dos debates em andamento sobre a veracidade de alguns de seus relatos, seu impacto é inegável.
Ele inspirou gerações de exploradores e moldou as percepções europeias do mundo. A história de Marco Polo continua a capturar a imaginação. Ela nos lembra do poder da curiosidade, da atração pelo desconhecido e do desejo humano duradouro de explorar e se conectar com diferentes culturas. Curte mistérios históricos e invenções que mudaram o mundo? No História e Tecnologia, você vai descobrir as histórias mais incríveis de nossa evolução. Não perca nenhuma novidade. Siga e inscreva-se para mergulhar em fatos que vão te surpreender.